Pode escrever também no chat se tiver, né, não quiser abrir o microfone. Mas hoje, então, vamos começar pela Maria Eduarda, que ela vai falando as dúvidas dela e vocês já vão pensando aí. Eu acho que nem a Gabriele, nem o Pedro, nem a Sofia falaram do tema, do título e do problema, né? Então, hoje é o dia para vocês, a gente conversar sobre cada um de vocês aí. Então, Maria Eduarda, está ouvindo a gente já, Maria? Oi, tô te escutando. Só um segundo que o computador daqui de casa, a internet caiu, aí tá entrando no Word agora. Sem Aí eu. problema. Só um segundo, já tá entrando. Enquanto isso, enquanto a Maria está reiniciando lá o computador dela, quem pôde assistir, quem assistiu o vídeo. A Gabriele falou que não viu o vídeo, o Pedro falou, eu falei sobre o tema, mais ou menos do TCC. Então, Pedro, vai pensando aí sobre o título e qual uma pergunta que você poderia fazer para dar, para que elas, uma pergunta inicial, que na verdade essa pergunta seria uma problematização do seu tema. A partir dessa problematização, né, a resposta a essa pergunta será a construção do trabalho de vocês. Então, isso que eu estou falando aqui serve para a Gabriele, para a Sofia, para o Pedro. A Maria Eduarda já começou a fazer isso já. O vídeo, Gabriele, que está lá, não sei se está na segunda ou acho que é a segunda atividade de projeto. Deixa eu ver rapidamente aqui, eu consigo visualizar aqui. Então, em projetos eu coloquei assim, estou chegando aqui. A segunda atividade de projeto. Aí eu coloquei, ó, estamos no início do processo de construção dos trabalhos de conclusão de curso, TCC. Já conversamos um pouco sobre tema, título e problema. Já continuar conversando hoje. Indiquei uma primeira palestra para você, para que você vá se familiarizando com esse tipo de construção de pesquisa. Esse próximo vídeo apresenta, esse vídeo que está aí, a segunda atividade, apresenta a pesquisa que desenvolvi em 2009 no mestrado em arte e que já mencionei em aula. Você pode identificar aqui como se dá a relação entre tema, título e problema, né, ou pergunta. Como conversamos, é importante que você tenha uma pergunta a partir da qual você possa iniciar a sua caminhada. A tarefa é assistir ao vídeo e começar a pensar na sua pergunta. Faça um comentário sobre esse vídeo na aula, que você deveria fazer esse comentário na aula de hoje. Então, o vídeo está lá. O texto que eu acabei de ler é o texto da tarefa. Não é uma. Como a gente está. Né, como você já sabe, isso aqui não é uma tarefa avaliativa, né? A gente está começando a pensar na construção dos nossos, né, dos projetos de vocês, né? A ideia é essa. Por isso que não há motivos para ficar angustiado, nem preocupado, nem ansioso, né? Tranquilo. E aí, Maria, conseguiu aí? Oi, Celso, só um segundo, que eu acho que eu já tinha completado a página do meu TCC e apagou aqui do notebook. Não, Isso é bom lembrar, quando vocês fizerem isso, escrever, tenta salvar no Drive, que fica lá na nuvem, entendeu? eu salvei, mas eu posso já começar a falar da parte que eu ia falar, que eu tenho Sim, no celular. Só um segundo que eu vou entrar aqui na página que eu fiz no meu celular. tá. E, Gabriele, fica Eu, tranquilo. É só responder a Gabriele aqui. Dá um pulinho na. Se você, essas aulas estão gravadas, eu estou colocando lá no site, só você dar uma assistida, que aí você se encontra de novo. Fala, Maria. aí, posso começar, né? Sim, Aí a minha introdução, eu já fiz aquela partinha, feita aquela parte toda do tema que a gente fez e tal, das vias aéreas, né? E eu comecei com a introdução assim, as infecções das vias aéreas superiores, né? Que no caso foi o que eu conversei com você, sobre a pneumonia e a pneumologia. São um dos problemas mais comuns encontrados em serviços de atendimentos médicos pediátricos.
E o médico pediatra, resultado na morbidade significativa em todo o mundo. E, como diz essas infecções das vias aéreas superiores, fica como um apelido, as IVAs. Entendeu? Bom, muito interessante, porque o que você está escrevendo, ok, deixa isso guardado, porque é importante. Você já é como é que eu vou dizer? Você já está meio que modelando. Quando você fala IVA, que é um conceito que você pode investigar, entendeu? Como você já falou, na verdade você está iniciando já o seu trabalho. Você já tem. Qual é o tema? Vamos repetir lá. Lembra do tema? Sim. As Qual é infecções, as patologias das vias aéreas. Não, esse não é o título? É pneumologia, não é? Ah, então o tema tá dentro, então o seu assunto está dentro da pneumologia. Isso. É o tema. O título, As patologias das vias aéreas. tá. Agora é o seguinte, qual é a tua pergunta? Você conseguiu levantar uma pergunta, não? Sim, consegui, só que, como eu te disse, o computador não abriu, né? Aí eu comecei com a introdução, depois das perguntas. Tá. Porque na verdade é a pergunta que agora, né? O que me interessa agora é a pergunta, sacou? Aham. Para ver se a pergunta está bem formulada. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Pietra. Vai ouvindo aí que a Maria já deu o pontapé inicial aqui nos nossos trabalhos. Boa tarde. A pergunta que me interessa agora. Eu já vi, e não sei se você viu, eu coloquei lá um artigo lá sobre pneumologia, você viu? Não. Tá no grupo, eu coloquei no mesmo dia, sexta-feira passada mesmo. Deixa eu ver se está aqui, peraí. Eu coloquei lá, ó, Maria Eduarda. Postei lá no grupo, é 3002, não é? Aham. Peraí, deixa eu ver aqui, rapidinho. Ah, Celso, eu achei. Achou o quê? O coisa do meu TCC. Ah, tá ok. Vou procurar aqui o artigo que eu postei Aqui, lá. aí, tá, as letras estão até muito pequenininha. Aí eu comecei, né, o tema pneumologia, diagnóstico das doenças que... É tipo assim, a gente fez um tema, óbvio, que Sim. era tratamento das patologias das vias aéreas superiores. E eu criei um tema, pneumologia, diagnóstico de doenças pulmonares, porque a pneumologia, obviamente, que trata de doenças pulmonares, principalmente, né? E como que eu posso te explicar? E principalmente trata doenças respiratórias. Então a pergunta era: existe alguma relação do tratamento de patologias das vias aéreas maior ou menor em determinada região? Lembra? Lembro. Pessoal, dá uma mexida no seu microfone que deu uma. Ficou meio. O som. Aí, tá, acho que tampou alguma coisa aí. Tá me escutando agora? Agora sim, melhorou. Isso. Então, aí você me fez a seguinte pergunta: existe alguma relação de tratamento das patologias das vias aéreas de índice maior ou menor em determinada região? Aí eu respondo: sim. Em determinadas regiões existe um número maior de pessoas com tratamento, né, das patologias das vias aéreas, pessoas que têm tuberculose, que têm efizema pulmonar, como a gente já tinha conversado da semana passada. Então, em certa região, como a maioria do mundo, tem uma população maior, né, que trata, né, obviamente que tem um médico pneumologista, que trata sobre as doenças, né, patologias das vias aéreas, né, do pulmão, da respiração. E aí eu comecei, né, a introdução, que eu tinha acabado de ler para você. Sim. Sobre isso. Aí depois, né, lá embaixo eu... Aí tinha a pergunta 2, que por que se trata das patologias das vias aéreas inferiores? E aí? Essa segunda pergunta acho que é mais complexa, né? Sim. Então, essas duas perguntas, Maria Eduarda, você pode começar a pensar, a trabalhar a partir dessas duas perguntas. Essa introdução, eu acho que você está começando a responder a primeira, não é isso? Essa foi a primeira. Então, mas assim, é isso que o que eu tô querendo chamar a atenção para você, assim, você vai guardar, na verdade, você vai trabalhar em cima dessas duas perguntas e vai construindo, vai construindo. Quando, lá em maio, né, quando a gente tiver, porque você estará adiantada, quando chegar em maio, acho que todos vocês vão conseguir fazer isso.
quando em maio vocês fizerem a escolha do orientador, aí vocês terão, se Deus quiser, a ficha preenchida, né? Então, por exemplo, aí em problema, onde tem a ficha assim, problema, você coloca essas duas perguntas, Sim, aham. beleza? E depois a gente, deixa eu falar com os outros que depois eu vou ver, porque você já vai para outro tema, Ah, outro tópico, que é a hipótese. Não sei se é a hipótese próximo, tá bom. beleza? Mas tá, ó, tá legal. Vamos aqui pela ordem bebética. Gabriele tá na ordem aqui. Tá na ordem de chegada? Não. Aqui tá, ok. Gabriele. Vamos lá, Gabriele. Nos ouve, Gabriele? Enquanto Sim, é que meu celular Opa. travou. Ah, beleza, tranquilo. Então, eu não sei o que falar, Celso. Mas calma, calma. Vocês sabem o que falar assim. Nas outras aulas a gente até encontrou algumas questões que estão relacionadas à cultura. Eu falei sobre a cultura que se expressa pela arte. Você falou sobre arte contemporânea. Não foi uma parada assim? Foi, mas foi na aula de artes. Não, não tem problema. Mas a gente pode trazer aquilo que você levou para a arte para de repente desenvolver um projeto. Porque esse é o interesse, não? É, Então, pensa o tema. Se você fosse pensar num tema e se for pensar em arte contemporânea, seria um tema possível que você gostaria de falar? Não. seria, mas ao mesmo tempo, eu tô pensando em não usar esse tema porque eu não consigo fechar uma ideia sobre ele. Não, ok, não tem problema. Mas olha só que coisa interessante. Agora a gente tem a possibilidade de bater papo, entendeu? E falar coisas. É como se fosse. Tem um termo, vou lembrar aqui, é tempestade de ideias. Falar coisas, entendeu? Falar coisas que a partir dessa falação, vamos dizer assim, aí você vai catando, entendeu? Ah, isso aqui pode ser legal, isso aqui, entendeu? Vai falando para mim aí coisas que te interessam, coisas que você te chamam a atenção, para a gente ir construindo aqui, encontrar um tema, encontrar um título e de repente hoje ainda encontrar um problema, entendeu? Tá, então, o que tem chamado a minha atenção é de como a arte ela manifesta o que a gente é, sabe, da nossa cultura. Só que, ao mesmo tempo, o que é crítico da arte sobre a nossa cultura e o que é tão normal que não se torna mais crítico. Só que o que eu queria falar, na verdade, é como a cultura deveria ser, sabe? Mas eu não sei como falar disso. Mas calma, 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 porque você falou uma coisa que eu preciso destrinchar aí. Você falou um negócio muito interessante. Não sei se você vai lembrar, quando você falou que é alguma coisa que passa a acontecer sem a gente não se dar mais conta. Eu acho que é isso, não sei se é isso que você falou. Sim, E a arte ela tem uma possibilidade de trazer o que seria, entre aspas, óbvio e mostrar pra gente que não é tão óbvio, é isso? sim, porque, por exemplo, é, eu pinto, mas eu não queria falar só sobre a parte de pintura. Sim, sim. A música, por exemplo, se pegar uma música antiga, ela fala muito diferente do que as nossas hoje falam, porque a nossa cultura mudou. Sim. Só que, ao mesmo tempo, a nossa cultura hoje não é boa, Hum, entende? então, E eu mas não tô aí falando uma cultura só da parte do que o governo tornou, algo assim. Tô falando da gente mesmo, sabe? eu tô procurando entender, porque tentando captar aqui o que você está falando. Porque o que você está falando tem a ver, na verdade, com a forma que se faz arte em determinado tempo. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, se eu vou falar e você vê se isso faz sentido ou não. Um músico hoje, mesmo que ele toque uma música renascentista, né, um grupo de música antiga, não é a mesma coisa do que essa música renascentista antiga no tempo em que ela era tocada. Entende o que eu estou querendo dizer? Aham. Eu não tenho como, mesmo que eu pegue os instrumentos, que eu reconstrua os instrumentos tal qual o sujeito lá na época construía, entendeu? Para tentar encontrar uma sonoridade.
de certa forma, se eu fazendo isso hoje, o sentido dessa música não será o mesmo que acontecia lá. Então, por exemplo, o músico Sim, de hoje, ele vai, por exemplo, usar a buzina e os sons do urbano para tentar falar dessa confusão que a gente vive, dessa esquizofrenia, entende? sim. Então, só que é nessa parte que a minha ideia trava, que é porque a cultura ela aconteceu por causa de alguma coisa, sabe? Não foi do nada, vamos ser assim. Não, foi acontecendo gradativamente. Só que aí também não dá para retroceder na nossa cultura, porque também já não era boa no passado. Sim, Então, mas então, mas aí só uma coisa, assim, para a gente tirar, vamos tentar tirar alguns preconceitos, assim, porque bom e ruim, nessa discussão, se a gente for levar essa discussão adiante, essas palavrinhas, elas vão ter que meio que ser retiradas, porque a gente não tem como a gente falar assim, era bom, agora é ruim, não, não é, até porque você falou mesmo, a cultura, ela não surgiu do nada, ela é uma construção, e essa construção, como é que ela se dá? Mas eu lembrei de uma coisa agora, rapidinho, segurei que eu vou pegar aqui, peraí. O bom de dar aula em casa é que a gente tem os livros aqui. Então, eu tenho esse livro aqui, ó. Dá para ver aí? aham, O que é cultura. Aí vai falar disso que você está falando aí, que seria, talvez, o Gabriel, um início para você abordar, você chegar no seu tema, porque você falar da cultura primeiro, né? E depois falar como é que a arte como é que a arte mostra essa cultura, como é que se dá a revelação da cultura por meio da arte. Não sei se você está captando, sim. se faz sentido para Mas você. para explicar o que eu falei das partes boas e ruins, eu não estava falando sobre a arte ser boa ou ruim, mas estou falando sobre a motivação, sabe? Porque hoje, quando a gente ouve letras de rap, por exemplo, e a gente vê claramente retratando o racismo, o porquê disso, sabe? Aí Sim, era esse ponto social e como a hum, arte manifesta isso, e como a arte critica isso, e como a arte poderia intervir nisso. entendi. Tá. É Então, porque uma forma, tá, o o que você TCC, falou agora. Oi, pode falar, desculpe. o TCC seria mais sobre o que gerou, o que é e como intervir, sabe? Não como só dizer que é algo ruim, entende? Mas a motivação daquilo. Porque Tá. quando numa música tá falando, eles não estão falando bem, mas criticando. Sim, sim, sim. Então, o que você acabou de dizer já me faz pensar uma outra abordagem. O que você está falando, na verdade, aí seria assim uma sociologia da arte, porque você está falando que a arte ela é um lugar através do qual se manifestam coisas boas e ruins, né? Tem a denúncia, por exemplo, que você falou aí do racismo, é isso? Então seria uma sociologia da arte. Sim, acho que faz mais sentido. Mais sentido, né? Mas a sociologia da arte, ela vai falar de cultura, Sim. sacou? Então, o que eu tenho percebido, estudando pro pré, essas coisas assim, Sim. é que a sociedade, ela é isso, né? A cultura forma uma sociedade. Uhum. Então, de uma forma, tá tudo ligado. Só que esse que tá sendo o problema para mim, porque tem muita coisa, sabe? Aí eu não consigo fechar. Sim, sim, mas é isso que o nosso trabalho aqui, e aí eu falo com todo mundo, é procurar esse recorte. Então a gente já está chegando aqui numa compreensão de que o que você está falando não é necessariamente de arte, você não está querendo falar da arte, mas está querendo falar de alguma coisa que se dá através da arte. A gente pode fazer uma abordagem sociológica, não sei se você curte isso, se isso te interessa, entendeu? Sim, interessa. Então já é uma luz, sacou? Porque a gente não vai dar conta de tudo, Gabriel. Não é para você falar de tudo. Mas você pode pegar esses pontos que nós acabamos de falar aqui, que graças a Deus está gravado. Se a gente esquecer,
depois a gente pode rever, né, e começar a desenhar. Então, por exemplo, você já está no campo de conhecimento que você vai trabalhar, é o campo da sociologia. Você está pensando em fazer o quê para a faculdade? Então, eu pretendia fazer História da Arte. Só que Sim, agora eu estou pretendendo fazer jornalismo e após em História da Arte. entendi. Não, mas isso não tem problema nenhum, ok. Mas tem essa pegada sociológica, não vai atrapalhar em nada. Tem, Porque no você caso, pode. tem sociologia na grade dos dois. Ah, tem? Tem. Então, você pode trazer essa questão, pegar a arte e lançar um olhar sociológico para a arte. Se isso eu estou falando aqui, se isso te interessar, né? Eu não sei também como é que está aí, o que eu estou falando, como é que está batendo em você. Uhum. Então, entendeu o que eu falei agora? Você me dá só mais algumas mais elementos aí do que você falou agora sobre essa questão da arte, para a gente poder pensar numa pergunta aí. Calma que eu tô pensando. Ok, ok. Mas você já sacou, né, que a gente já está, assim, mais ou menos desenhando, assim, estamos fazendo um esboço, entendeu? Eu acho que uma pergunta seria como a arte pode mudar uma cultura. Como a arte pode mudar uma cultura. Tá, anota, É, anota. Ou como ela pode, transformar não seria uma palavra muito legal, mas como é que ela pode influir, ou pode influenciar. influenciar, talvez, ou o que acontece, né, quando a arte trata de alguns assuntos, né? Como é que se dá esse tratamento da arte, esse tratamento dos assuntos pela arte? Pode ser isso também, não sei. O que me deixa confusa sobre esse assunto Sim, seria como se a, a arte ela manifesta a cultura, como que ela poderia mudar uma cultura? Entende? É esse questionamento que eu fico, que não faz sentido. se a arte manifesta. Mas aí é que tá, tem uma coisa interessante que a gente pode comentar aqui. O propósito da arte não é exatamente mudar, né? Assim como a filosofia não é para responder perguntas, a filosofia é para fazer perguntas. Então, a arte ela não se propõe a resolver problemas. Isso é uma coisa que a gente pode chegar, é uma coisa também que você pode trazer para o seu trabalho, né? Porque a gente está muito habituado, Gabriel, a instrumentalizar tudo que chega para a gente. Então, a gente trata, por exemplo, algumas disciplinas, né, como arte, filosofia, história, né? Qual é a resposta certa? Mas essas disciplinas, essas áreas do conhecimento, elas são para a gente ampliar a nossa visão do mundo, não exatamente para dar, ela até pode apontar respostas, entendeu? Mas elas não foram feitas para, isso é isso, acabou. Não é, você entende o que eu digo? Entendo. Por isso que você falou, isso que você falou agora, foi muito interessante. Isso, o que me confunde é se a arte expressa a cultura, como é que ela pode modificar a cultura? Eu não sei se a gente pode investigar essa frase, essa pergunta, porque eu tentei responder agora, né? Porque a arte ela não está exatamente para responder ou para modificar, né? Ela vem para mostrar, né, realidades, né, estruturas, né, comportamentos, entende? Sim. Então pensa nisso aí, pensa a partir disso que a gente falou, pensa num título aí, né, um tema, quer dizer, acho que o tema tem relação com arte e cultura, né, ou sociedade e cultura, não sei se, né, o que você acha, sociedade e cultura, e seria um tema, sociedade e cultura, e o título, essa relação entre arte, cultura e seria arte ou cultura na sociedade, né? Eu não sei, estou aqui sugerindo, o que você acha? Eu acho que combina. Porque a partir disso você pode criar uma pergunta, né? O tema sendo, eu falei o quê? Arte e cultura, o tema? Você falou sociologia e E cultura. sociologia e cultura, cultura e sociedade seria um tema. O título é a arte, a relação da arte
na sociedade, vamos dizer assim. A partir disso, você pode gerar uma pergunta. E a pergunta, vou deixar para você. Beleza? Beleza. Então vamos para o Guilherme. E aí, Guilherme? E aí, Como é que tá? Tudo tranquilo? tranquilo. A Eu pergunta que já... eu faço a você é isso: como é que tá isso, os seus trabalhos? Então, eu já pensei num tema para apresentar no TCC. Sim, sim. Então, eu penso em falar sobre as evidências históricas e científicas do messianismo e da divindade de Jesus. Misericórdia. Tem muita coisa. Assim, ótimo que você tem uma formulação já pronta, porque a partir dessa formulação a gente pode pegar. Você repete para mim, por favor, essa formulação. As evidências históricas e científicas do messianismo e da divindade de Jesus. Então, isso seria um título provisório. O tema, a gente está dentro da teologia, concorda? Sim, Então, seria o tema, né, a gente está teologia, seria o tema, vamos dizer assim, né, que é a temática onde está inserido essa tua questão. O título seria essa conjunção que você fez agora. E qual é o problema? Qual é o que você. Porque dentro disso que você falou, tem muita coisa que pode perguntar, entendeu? Qual seria a pergunta, Guilherme, a partir da qual você tentaria uma resposta? Pensando? tô pensando. Eu não quero passar para outro antes que você fale para a gente não embolar as histórias. Mas estou vendo aqui, só para lembrar que Maria Eduarda está dentro da medicina, Gabriele mais ou menos aí, chegamos aí à área do conhecimento sociológico, Guilherme na teologia. Então vai pensando na pergunta aí, Guilherme, uma pergunta que tenha relação com esse título que você falou, que esse título anota ele, que é legal, assim, mesmo que você, porque ao longo do processo é possível que ele se modifique, entendeu? Enquanto o Guilherme pensa na pergunta, Marcelo Garcia. Fala, Marcelo. Tá Boa ouvindo? tarde, Celso. Beleza? A gente chegou a conversar na outra aula, não? Sobre tema, Não, título. eu tinha faltado. Beleza. Como é que tá isso? Então, eu acho que na primeira aula eu tinha falado com você sobre um tema, que era a evolução da sociedade na perspectiva filosófica e constitucional. Só que, como Uhum. você disse, é um tema muito extenso e teria que pegar um contexto e ir por aquele contexto, então ficaria uma coisa muito limitada para um tema muito grande. E aí, essa semana, eu acho que foi semana passada, eu estava tendo uma aula de humanos no pré, e era sobre um contexto da evolução filosófica. Então, vinha desde Aristóteles até Freud, Pierre Bourdieu, enfim. E Legal. aí, eu estava, sei lá, viajando na maionese, aqui em casa eu tenho um quadro, né, branco, no piloto, aí eu começo a escrever Viagem na Maionese. E aí eu estava reparando isso. Cadê? Vou até pegar um livro aqui. A viagem na maionese, a gente pode dar um nome de quadro mental, né? Porque eu também faço Sim, isso. Quando eu faço do aula, não sei se a gente já teve aula nesse. Eu vou marcando e vou fazendo umas relações, né? Até também. alguns alunos falam, pô, professor, dá para você escrever, porque o senhor vai montando aí um negócio. Mas aí eu coloco direitinho, assim, como se fosse um Uhum. caminho de raciocínio, né? Aí eu fui escrevendo, e aí é uma coisa, eu pensei por um lado mais da política, assim, porque Sim. eu costumo normalmente ser muito neutro. Não é algo que eu não gosto de participar apenas sempre só de um lado ou do outro. Eu gosto de ver, pô, analisar ali o governador, analisar ali a situação, a ideologia, enfim. E algo que eu reparei nesse
posso dizer, mapa mental, de que todo tipo de ideologia tem os seus pós e os seus contras. Sim, E eu pensei, pô, se a gente sair fora dessas duas caixas, né, sempre a esquerda e a direita, se a gente ter um olhar mais amplo sobre tudo, né, porque na maioria das vezes meus amigos perguntam, ah, Marcelo, por que você lê livro de direita, lê livro de esquerda? Mas eu gosto de ler sobre os dois livros para realmente entender sobre os dois tipos de pensadores. Então, sim, sei lá, da sim. mesma forma que eu leio o livro de Karl Marx, eu leio o livro de Murray Rothbard, enfim, que é de direita, conservador. Então, são coisas totalmente opostas, mas que ao mesmo tempo são parecidas, porque, enfim, tá tudo dentro de uma sociedade. Sim, E sim. aí eu pensei num novo tema, né, que é olhares além da esquerda e da direita. Interessante isso aí, hein? Tô E gostando. que teria a ver com a binaridade política, né? Porque nós precisamos participar dessa binaridade política necessariamente. Mas binaridade política é você que está dando nome ou esse nome existe já? Não existe, eu meio que criei isso, entendeu? Mais ou Entendi. menos. Eu até criei uma frase quando eu estava no quadro. Aí eu posso ler aqui a frase que eu criei? Claro. Eu escrevi assim: o ser humano é capaz de criar, politizar e crer no que quer. Portanto, toda a realidade tendo credibilidade a tal ideia será entre toda a sociedade individual. Ou seja, resumindo o que eu escrevi aqui, se uma pessoa acredita em algo, ela vai viver naquela realidade. Então, tudo Sim. para ela vai ser em volta daquilo, o pensamento político, o pensamento ideológico, no que ela crê. Só que vai ser tudo da forma que ela quer ver. Então, tem coisas que ela não quer ver e tem coisas que ela quer ver. Então, e se existisse uma pessoa que estivesse aberta a tudo, independente do que ela quer ver ou não quer ver? Então, foi essa reflexão que eu tive. Estou aqui tentando ver se me ocorre algum autor, né, que possa, de repente, porque é interessante que você está se propondo a fazer, não é uma coisa muito Uhum. fácil, Sim, sobretudo no que a gente está vivendo, né, da polarização, né? sim. Mas eu acho que é interessante, de repente, mas aí seria interessante você encontrar dois autores, né? Você já deu o nome aí de dois, né? Karl É, Marx eu e tô lendo qual foi o Murray outro? Rothbard, que é Qual o o nome? nome do livro. Murray Rothbard. Ele é alemão. É o nome do livro é Esquerda e Direita, Perspectivas para a Liberdade. Muito interessante o livro. Então, de repente você, por que acontece? Você de repente pode fazer um trabalho em cima desse livro, entendeu? Sim, Fazer um trabalho em cima desse livro e fazer, não é fazer uma leitura, por exemplo, né, de como a gente se comporta, a gente brasileiro, né, como nós nos sim, comportamos diante dessa polarização, porque aí você vai fazer uma investigação também sociológica, mas também filosófica, né, uhum, de como a gente se comporta diante dessas informações que nos chegam, porque aí, não sei se estou falando besteira, mas a gente pode de repente chegar na conclusão de que é necessário, por exemplo, aula de filosofia. Né? A aula de filosofia ajuda você a se distanciar dessas polarizações para fazer uhum, uma análise, entendeu? Mais detida, para de repente saber o que pensa o outro, o que pensa esse autor, né? Será que ele complementa, ele faz leitura do Karl Marx? Né? sim, De repente tirar, desmistificar essa ideia, né, de que esse autor, por exemplo, Karl Marx, quer derrubar, acabar com a família, acabar com a sociedade, né? sim. Assim, mas isso só vai se dar, você vai conseguir fazer trazendo elementos desses autores. Não sei, eu gostei dessa ideia aí, de repente é uma coisa legal para você aprofundar. Mas vamos aqui rapidamente, o tema você está dentro de uma. Seria filosofia política, não sei. O tema Sim. é da filosofia política, né? E o título, você falou uma coisa. Você já falou o título? Você falou o título aí agora, né? Olhares além da esquerda e da direita, com o tema de binaridade política. Eu que criei esse contexto de binaridade política para dar para entender melhor, entendeu? Tá, mas a binaridade. Guarda a binaridade política aí, que é o Sim, que você entende, na verdade, é um entendimento seu a respeito disso que a gente está vivendo, né? Porque binaridade política, na verdade, eu não sei se eu vou falar, não sei se está correto, tem a ver com a polaridade, não é isso? sim, sim, sim. Então, tá. Porque quando você fala assim, palavra binário, me remete assim, se eu estou falando mal do Bolsonaro, pensando binariamente, a pessoa que fala mal do Bolsonaro
ela é imediatamente Lula. Só que isso não é verdade. Não, não. Entende o que eu estou Sim, falando? entendi. Então, a binaridade política, nesse sentido, de respeito a isso que eu falei. Se eu falo mal do Lula, eu sou imediatamente bolsonarista. Se eu falo mal do Bolsonaro, eu sou imediatamente lulista. Só que isso não é uma verdade. Não, não. Então, o seu trabalho seria nesse caminho de falar assim, olha, existe algo além dessa binaridade. Sim, É isso? concordo. E algo, eu até pesquiso no dicionário a palavra binário, e normalmente é no sentido de que você precisa pertencer a algo, como por exemplo, homem, mulher, ou enfim, outros tipos, né? Sim. Hoje em dia falam sobre não binário, mas você pode ser não binário no que você quiser, independente sendo sexualmente, politicamente, enfim. Só que no Então meu caso é você, politicamente. então você vai aplicar esse conceito à visão política. Uhum. Então, gostei. Já está meio organizado, já teu trabalho já está encaminhado. E aí, quando a gente faz esse tipo de entendimento, assim, não precisa viajar muito não, entendeu? O Marcelo, Pedro, Guilherme, Gabriele, Maria, Sofia, é pegar esse pontinho e trabalhar nesse pontinho mesmo, sacou? E ampliando e Sim, construindo esse pontinho, que esse pontinho vai virar 20 páginas, sacou? ok. E aí, por isso que eu falo logo no início das aulas, para que vocês não fiquem preocupados, assustados, angustiados, porque se a gente começar bem aqui nessas as aulas iniciais, quando vocês estiverem com os orientadores de vocês, aí é moleza, porque quer dizer, moleza no sentido de você já tem um ponto de partida, entendeu? Você não fica Sim. solto, perdido, que nem um maluco. Você tem um ponto de partida e a partir daquele como se fosse um novelo, né? Que você vai enrolando, enrolando, enrolando até ele ficar grandão, sacou? E Celso, Celso, ah, Oi, desculpa, pensei que tivesse parado de falar. beleza, tranquilo. Eu me lembrei agora de um livro que eu li, foi no ano passado, no começo da quarentena. Sim. Deixa eu pegar ele aqui para poder lembrar o Tudo título. que. Porque a gente vai falando, né? Se eu estou falando com o Marcelo, não tem problema o Pedro falar, Ah, ou a Sofia falar, né? Pode ser que vocês recordem de alguma coisa. Pode falar. o nome do livro é A Arte Não Precisa de Justificativa. E aí eu acho que Que eu acabei de falar. aí eu acho que entra no contexto, né? Porque ai, do que a gente estava falando. Sim, sim. Foi exatamente o que eu disse quando você falou. Porque você falou um negócio que eu não estou lembrando aqui, mas eu falei o seguinte, que a arte não necessariamente vai responder, ela vai mostrar, ela vai ser um veículo através do qual se dá, por exemplo, essa denúncia que você me disse aí, entendeu? Bom, esse livro vai entrar na sua bibliografia, com certeza. Celso, Diga, Marcelo. um filósofo que eu até queria inserir era Pierre Bourdieu, que eu estava estudando esses dias sobre ele. Sim, E queria também muito mexer com o campo social e pelo fato do dominante e o dominado. Então você entra ali sei lá, no campo político e quem está dominando ali, como você precisa se inserir naquele grupo. Então acho sim. interessante também falar sobre isso. O Pierre Bourdieu é um sociólogo, né? Sim, sim, sim. Ele fala de questões simbólicas, né? Então, tem não sei se eu não estou lembrando assim o livro que lá ele fala, mas ele fala, por exemplo, não sei se ele exemplifica essa coisa de quando você tem um celular, você não tem só um celular, né? Se você tem um iPhone, você tá ali simbolicamente dizendo, olha só, eu tenho e vocês não têm, entendeu? Tem Hum, uma inserção simbólica dentro de um sistema de valor, sacou? ok. E essa coisa que você falou aí também do dominado, o Paulo Freire também é um autor que você pode trazer, Ah, que ele fala muito sobre essa questão, né? O sujeito quando ele não consegue, por exemplo, realizar, né, as coisas que ele pretende e tal, ele acaba oprimindo o outro, né? Ou então reproduz, né? A maneira como ele é tratado. Então, por exemplo, isso acontece muito na relação nas graduações. Então, o sujeito ele repete um tipo de comportamento que é aquele do o orientador que manda, né, e não ouve o seu orientando, né, o camarada que se forma nessa relação, ele vai reproduzir a mesma relação que ele teve com o orientador dele, né, que é essa coisa de castrado, né, castrar e só faz o que o orientador sim. manda, sacou? Não ouve. Então, tem essa coisa aí, essa relação que é meio delicada, né?
Mas tem a ver com o que você está falando. Quer dizer, eu estou falando de outros aspectos que podem aparecer no seu trabalho, mas a gente não pode. Anota isso tudo que você falou para a gente não perder o fio, que está dentro da filosofia política e que você está falando de uma relação que vai para além dessa que a gente está vivendo, da polaridade. Né? Eu acho muito interessante você falar sobre isso. Só uma última dúvida. Sim, sim. Estavam pedindo muito para a gente ler o livro de 1984. Pô, sensacional. Eu fui pesquisar sobre de George Orwell, né? Que falava. Sim. E aí, o que você indica esse livro? Você acha que esse livro tem a ver com o tema? Eu não li ele. Ele tem a ver, porque tem no capítulo 9 ele vai dizer, segunda parte, no capítulo 9, segunda parte, ele vai falar sobre o sistema capitalista que oprime a gente, entendeu? Sim. Pode ser que. Mas o livro todo tem várias. Assim, ele é uma obra, cara. Assim, é sensacional o livro. Ali tem várias questões. Mas essa que tem a ver com o teu trabalho está identificado nesse lugar que eu falei. É a segunda parte, capítulo 9 que fala sobre o sistema capitalista, fala sobre opressão, controle, entendeu? Eu acho que você deve ler o livro todo. Eu acho que é o UERJ, o ano passado, que cobrou esse livro. Sim. Eu não sei se, mas é um livro que todo mundo deveria ler. E ele fala, por exemplo, ele serve para Gabriele também, porque tem uma parte que ele fala que existe um sistema também de controle de palavras, e quando essas palavras são retiradas, se institui uma nova língua. Essa nova língua, né, como é que ela se processa? O processo se dá de que forma? Retirar as palavras, né, você não tem mais, o seu vocabulário vai diminuindo. E na medida em que o seu vocabulário vai diminuindo, a realidade ela vai ficando mais limitada. Então, tem uma coisa a ver com a linguagem, entendeu? Isso tem a ver com arte, tem a ver com os processos de controle também. Então, assim, o livro é sensacional, cara. Beleza. Valeu, Celso. Falou. Vamos pro próximo. Maria Eduardo já falou, Marcelo. Pedro Adenir. Fala com a gente aí, Pedro. Por favor. O Pedro escreveu. Vamos ver aqui. Meu tema seria a influência dos jogos de RPG na sociedade. As pessoas tratam os jogos como um mero hobby, como uma distração, porém eles podem trazer benefícios diversos à nossa mente, como, por exemplo, desenvolvimento do pensamento analítico, inclusive na maneira do aprendizado acadêmico, visto que o estágio mais inicial dessa ideia de RPG se deu pela contação de histórias e pela oralidade. Entendi. Então, estou pensando aqui qual o tema? O seu tema seria o quê, Pedro? Quando você fala aí dos jogos, das narrativas, você pensa num tema aí? Porque o título, a gente pode, a partir daqui que você escreveu, a gente pode já pensar num título. Porque seria a influência dos jogos de RPG na sociedade. Isso seria um título, uma sugestão de título, não sei se você concorda. Mas qual seria o tema do seu trabalho? Está escrevendo, está escrevendo. E também, Pedro, pensa aí, já para apresentar aqui para a gente, uma pergunta que poderia, a partir da qual você poderia já começar a escrever alguma coisa. Enquanto Pedro vai escrevendo aí, título e pergunta, Pedro. Vou perguntar para a Sofia. Sofia, nos ouve aí, Sofia? Sim, Celso. Você tá gostando do encontro aí? Tá gostando do encontro? Sim, sim. Vou Diga ler lá. aqui para você o tema e o título e a pergunta. E tá, A minha já pergunta conversa. não é uma pergunta, tá? Só para deixar claro. Eu Vamos esqueci de transformar em pergunta. A gente transforma agora. Tá, o meu tema é oxigenação por membrana extracorpórea, ECMO. Misericórdia! É uma máquina. O título é a ECMO e a Covid-19. Então, peraí. Minutinho. Você tá na área da medicina. Isso. Tá. Fala mais um pouco, vai lá. Fala aí.
O problema é a utilização da ECMO para auxiliar na recuperação dos pacientes graves acometidos por Covid-19. Tá. Deixa. Volta no título. A ECMO e a Covid-19. Porque eu acho que está trocado. Me fala o tema, repete o tema. Eu também estou achando que está trocado. O tema é só o significado Da máquina? porque ela tá só com as iniciais, eu esqueci o termo agora. ECMO seria oxigenação por membrana extracorpórea. Isso é o significado de ECMO. É só isso. Tá. Tá, deixa eu te perguntar. Você pode me dizer qual a área da medicina que você está tratando? Eu não sei muito bem. Que é isso, a gente precisa saber qual a área, porque não sei Ô, se. Celso. Oi. Pneumologia. É complicado. Então, mesma área. Pronto. Mesma área da Maria Eduarda. E eu coloquei lá no grupo. Você está 3001 ou 3002? 3001. Eu coloquei agora um texto falando sobre a história da pneumologia. Dá uma olhada. Coloquei para Maria Eduarda, mas serve para você também. Porque eu acho que você tem que começar a falar alguma coisa sobre contextualizar, porque, ok, tudo bem, você quer falar da máquina, mas você trazer alguma informação, sacou? Não sei se te interessar também, né? Dá uma olhadinha, sacou? E, assim, outra pergunta, essa máquina, ela de que país, quem construiu, você tem essa informação, não? A máquina ela é originalmente americana, mas devido à pandemia ela passou a ser fabricada aqui no Brasil. Sim, a ideia dessa veio de quem? Quem é o cara que idealizou essa parada? Ainda não tenho essa informação, Celso. Porque então, isso também é para alimentar o teu projeto, porque essa máquina que está sendo usada agora, ela foi usada para alguma outra doença respiratória, né? E como é que o cara chegou na construção disso, entendeu? Isso, acho que anota isso, que pode ser um recheio bacana para o teu trabalho, sacou? Sim, eu já estava pensando em pegar todas essas informações. Não, ok, então a gente tá pensando junto, então. É isso, a ideia é essa. E uma outra coisa que a gente estava falando, a pergunta. Então, a pergunta, ela não é uma pergunta, porque eu não transformei em pergunta, mas seria assim, o problema, né? Sim. A utilização da ECMO para auxiliar na recuperação de pacientes graves acometidos por Covid. Tá. Peraí, deixa eu. Ok, essa máquina, isso. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque me parece que é uma máquina que não é acessível a todos. Então, como é que. Eu estou tentando fazer uma pergunta assim, que relacione custo-benefício, entendeu? Porque assim, a minha ideia. Quem seria usado, se seria pago, se todo mundo pode usar, seria isso? Porque a pergunta talvez possa também abrir um leque para você falar sobre a possibilidade disso ser implantado para maior número de pessoas, entendeu? Sim, entendi. Se você pesquisa isso também, sacou? Pode deixar, tô anotando. Então não, tá gravado também, então se a gente perder alguma coisa, a gente volta. Então, poxa, legal, assim, essa tua ideia, eu achei interessante, mas viu o que eu falei, assim, para você trazer coisas para poder alimentar, né, dar um recheio, tipo, quem foi o cara que pensou? Quem foi o cara que pensou isso, né? E esse cara que pensou isso, quem esse cara é? Esse cara, de repente, não era nem médico, não sei, eu tô aqui viajando, entendeu? Uhum. O cara que você acha do problema? Eu devo transformar em pergunta ou do jeito que tá bom? Não, acho que sim, tem que transformar em pergunta, sobretudo para... A pergunta que eu estava pensando é botar um como no início da frase. Ficaria assim, como a utilização da ECMO pode auxiliar na recuperação de pacientes graves acometidos por Covid? Sim, mas, por exemplo, eu entendi o que você falou e mantém essa pergunta como uma pergunta provisória.
Mas essa pergunta, não sei se você concorda comigo, ela vai restringir você à Covid. Entende? Mas é o ponto, é o ponto. Focar na Covid, porque é um tema atual, entendeu? Entendi. Não, ok, sem problemas, não tem problema. Eu só estou aqui meio fazendo, tipo assim, agulhando, né? Tipo, Atiçando. eu sou o cara que, entendeu? Eu sou o cara que viaja aqui na parada para você trazer coisas. Mas, ok, se você quiser manter esse ponto, não tem problema. E até porque, na medida em que você for construindo isso e escrevendo, você naturalmente vai tocar em outros aspectos. Mas eu acho que o mais interessante dessa conversa aqui nossa é você tentar ver quem foi o cara, sacou? De onde brotou essa ideia aí, porque eu acho que nesse lugar que eu tô falando, vai ter coisa para você explorar, sabe? Sacou? Sim, sim. E aí, Entendi. tipo assim, isso faz parte da sua introdução. E aí você pode fazer uma segunda parte, né? Que aí é tratado desse teu ponto aí, que é o uso da máquina para a cura, né, o tratamento da Covid em estados graves, é isso? Isso. Entendi. Seus familiares trabalham com medicina? Tem ligação com medicina? Minha tia, por parte de pai, ela era Ah, enfermeira. então você, né, de repente ela tem alguma informação que possa ser útil para você, Sim, né? sim. Que aí pesquisa de campo aí pode trazer para o seu trabalho também, quem sabe. Pô, legal, sensacional, gostei da conversa hoje. Pedro, vai colocar aí, Pedro, tema e título? Estou esperando. Só falta o Pedro. Guilherme, falta o Guilherme me falar a pergunta. Então, eu pensei numa pergunta. A Sim, pergunta sim. seria a seguinte: seria Jesus o Messias e Deus? Entendi. Mas essa pergunta que você fez agora, Guilherme, ela já traz em si uma, como é que eu vou dizer? Você crê nisso, né? Você crê que Jesus é Messias e é Deus, né? Eu não, eu tô aqui, né, tentando, porque que para todo mundo, isso vale para todo mundo. A pergunta é justamente para gente problematizar essa questão. Então, quando você fala lá, é grandão essa formulação do Guilherme. Fala a formulação de novo aí, Guilherme. Se- seria Jesus o Messias e Deus? Não, aquela primeira, o título que você me falou. Ah, tá. As evidências históricas e científicas do messianismo e da divindade de Jesus. Sim, então. De repente você pode tentar ir por esse caminho, né? Seria Jesus, Messias e Deus, quem sabe usando lá o pensamento de Tomás de Aquino ou o pensamento de Santo Agostinho, né? Esses camaradas, porque o Santo Agostinho, tanto o Santo Agostinho quanto o Tomás de Aquino, eles são os responsáveis pela tentativa de relacionar fé e razão. Então, para comprovar isso que você falou aí. Quem sabe? O que você acha? Guilherme? Bom, eu iria, na verdade, argumentar, a princípio, não usando alguma ideia de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, mas eu iria argumentar baseado em evidências da época, né? Da época de Jesus, né? Por exemplo, os evangelhos, né? Que no caso são relatos históricos. Muita coisa que está ali já foi comprovado arqueologicamente, historicamente, né? E sem contar também, né, análises científicas que já foram feitas, por exemplo, de Augusto Cury, que é um psiquiatra brasileiro, né? Ele era ateu. Sim. Ele foi estudar a mente de Jesus sob o ângulo não da teologia, mas das ciências humanas, da psiquiatria. Ele foi usar, né, o próprio Evangelho de Lucas para poder, basear naquele Evangelho, entender a mente de Jesus. Sim. Né? Então, acontece que ele esperava não encontrar algo surpreendente. Ele esperava não encontrar algo surpreendente, né, que pudesse, né, algo diferenciado, né? Sim, sim. Mas aí ele acabou depois, né, se surpreendendo, porque ele percebeu que Jesus ele tinha uma capacidade melhor do que muita gente
de controlar as emoções, né? Às vezes, em momentos de desespero, Jesus ele conseguia se manter de alguma forma calmo, né? Por exemplo, quando é, quando os guardas do ali de Roma, né, eles estavam se aproximando para poder prender Jesus, Sim, né, sim. por contradição de Judas. Nesse momento, uma pessoa normal, ela poderia ou dar uma recuada para trás de medo, ou mostrar desespero, né, mostrar medo, não reagir de forma alguma. Jesus, ele foi diferenciado nesse momento. O Evangelho ele não fala nem que ele fez uma coisa nem que outra. Ele só teve. Ele ainda por cima teve condições de poder perguntar, amigo, por que o fizestes para Judas? Sim, sim. Né? Então ele ainda por cima, mesmo momento de desespero, ele conseguiu então ter a possibilidade de formular essa pergunta. Mesmo no momento de estresse, ele conseguia então ter uma mente crítica. Sim, Algo que surpreendeu Augusto Cury, que inclusive, né, ele próprio chegou a se converter ao cristianismo. Ou seja, se ele se converteu ao cristianismo por conta dessa análise, então de alguma forma, essa análise da mente de Jesus já prova que ele é Deus. Senão, o psiquiatra não teria se convertido. poxa, legal a sua construção, achei interessante. E você Isso é só me. um exemplo. Não, ok. Quando você falou aí de usar os evangelhos, né? Me lembrou agora, eu vi a notícia ontem, não sei se vocês viram, que encontraram vestígios de papiros antigos, né? Que eram cópias da Bíblia original e que tem muito tempo, distância de tempo entre um papiro e outro, eles confirmaram a veracidade daquele, as informações são as mesmas, então tem uma coisa a ver com isso também que você falou, usando então aí o Evangelho ou o tempo mesmo de Jesus Cristo. Eu acho que, poxa, legal, você poderia ir por esse caminho aí, Guilherme. Se você já está construindo isso, já tem esse exemplo aí, né, do Augusto Cury, eu acho que não há, acho bonito, acho bacana, gostei da ideia. Vai por esse caminho então. Tá? A pergunta então, repete, se Jesus é Deus e é Messias e é Deus, não é isso? Seria Jesus o Messias e Deus? Entendi. Deixa essa pergunta, Guilherme, como uma pergunta provisória, e aí você, de repente, depois você elabora melhor ela, mas essa possa ser a essência da tua pergunta, sacou? Você pode elaborar ela um pouco melhor, mas você vai responder essa pergunta, entendeu? Mas a pergunta não tá boa? Não, a pergunta tá boa. Ela tá sintetizando uma. Minha gente, desculpe, meu computador desligou. Travou para mim, professor. Não, mas Repete, por favor. agora voltou, o computador desligou. O que acontece? Acho que, graças a Deus, eu consegui falar com todo mundo, então ficou gravada aquela parte lá. Agora aqui eu estou no telefone, não vou conseguir gravar, mas voltei. Para terminar também, né? Porque estávamos no final, né? Acho que eu falei com todo mundo, não falei? Ou não? Falei com todos vocês? Isso, então beleza. Então, vamos fazer o seguinte: eu deixei lá no Classroom um vídeo que vocês podem assistir, porque o vídeo está dizendo o seguinte: o vídeo se trata do seguinte, ele mostra para a gente, fala sobre tema, título e problema, né? A apresentação que eu faço lá vocês vão conseguir identificar muito claramente o que é o título, o que é o tema, o que é o problema, e eu vou tentando responder na medida que eu vou apresentando o trabalho.
Então, se vocês puderem assistir, na próxima aula a gente vai continuar conversando. Tá tranquilo? Professor, é Diga. que travou naquela hora, eu não escutei o que você falou. A pergunta não era tão boa? Não, a pergunta está excelente. O que eu falei naquela hora foi que você mantém essa pergunta como provisória e você pode elaborar um pouco mais ela, mas essa é a essência da pergunta que você vai responder, né? Eu gostei muito da pergunta. Mas elaborar em que sentido? É para aumentar um pouco ela em tamanho? Não é quiser aumentar de tamanho, mas é elaborar no sentido de trazer mais alguns elementos para essa questão, né? Se Jesus é Messias e Deus, né? Ou de repente você pode falar Jesus tem relação a relação entre a Trindade, né? A Divina Trindade, entende? Sim. É isso. Mas a essência da pergunta é ela mesma. A pergunta está muito boa. Tanto é que eu falei, você sintetizou um bocado de coisa nessa pergunta, né? Que é difícil você sintetizar numa pergunta, né, muitos assuntos. Ah, tá. Então, beleza. Então, na próxima aula a gente continua. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer uma consideração? Celso, Diga, Marcelo. rapidinho, eu só queria saber é, se existe algum livro de Adam Smith, né, que eu estava pesquisando aqui, falou que ele é o criador do capitalismo. Eu queria ler um livro de Karl Marx e Engels, que criou o socialismo, e um do capitalismo, para entender as duas polaridades. Entendi. Do Adam Tem algum Smith. livro capitalista? Não, a Adam Smith acho que tem a origem das riquezas. Não sei se. Acho que você Uhum. encontra no Google, né? PDF, Origem das Riquezas. Se não me Tá, engano, é esse título. vou ver aqui. Tem um outro livro, tem um livro que é muito interessante, do Carlos. Peraí, vou lembrar aqui agora o nome do. Capitalismo para Principiantes. Eu acho que eu tenho PDF, posso te mandar. Carlos Alberto Uhum. Novaes. Carlos Eduardo Novaes. Vou copiar aqui. Ele faz um histórico do capitalismo, mas é assim, meio quadrinho, sabe? Sim, Mas é muito maneiro. Carlos Eduardo Novaes, Capitalismo para Principiantes, tem em PDF, me manda depois. tá? E vou postar lá na nossa pasta de projeto. Tá bom, muito obrigado. Acho que eu tenho aqui. E o outro que eu falei, Origem das Riquezas, né? É a origem das riquezas de Adam Smith, não é? É, acho que isso pode te ajudar. Valeu, Celso. Beleza. Se eu tiver alguma coisa do Karl Marx aqui, te mando. Uhum, pode deixar. E alguém mais quer falar, perguntar? Então, Professor, fala. uma pergunta. Quando for apresentar o TCC, tem que entregar o trabalho escrito, Sim, certo? sim. Por acaso, o trabalho escrito vai ficar com os professores ou um dia ele vai ser me devolvido? Então, a gente faz geralmente em 3 versões, né? Uma versão fica contigo, uma versão para o orientador e uma versão que a gente distribui para a banca. Ah, tá. Mas como nós estamos nessa situação de pandêmica, né, a gente tem os arquivos, então, né, não vai ter nenhum problema de você ficar com a tua versão. Tá. Beleza? Sim. Então, bom final de semana para vocês. Até segunda-feira. Tchau, tchau, Celso. Tchau. Até.